Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo revela que a culinária do Sudeste foi um dos itens mais bem avaliados pelos turistas que visitaram a região no ano passado. A aprovação entre as quase 40 mil pessoas que responderam à pesquisa foi de quase 100%. Todos os dias, este restaurante da região central do Rio fica lotado de turistas. A maioria vem em busca de uma iguaria típica da cidade, a feijoada. Uma feijoada light e que não, só com as carnes nobres, não tendo, por exemplo, orelha, focinho. Eu vejo eles misturando as coisas e comendo com sabor que é impressionante. O prato representa 90% dos pedidos da casa e não foi diferente com este casal da Austrália, que passa a lua de mel no Brasil. Kate adorou o sabor e disse que foi uma ótima apresentação da culinária brasileira. A gastronomia foi um dos serviços mais bem avaliados por estrangeiros que visitaram o Sudeste no ano passado. Um levantamento encomendado pelo Ministério do Turismo à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostra que o índice de aprovação dos viajantes estrangeiros pela culinária da região é de 94% a 97%. Os visitantes nacionais também apreciam a cozinha do Sudeste. É o caso destas amigas do Ceará, que não deixaram de incluir a feijoada no roteiro turístico. A do Rio, segundo elas, é bem diferente da servida no Nordeste. A farofa, o torresmo, que aqui é muito forte, lá não tem muito, lá é só uma farinha amarela. O tipo de tempero que coloca também, a nossa é mais fininha, com caldinho mais fininho, aqui é um pouco mais encorpada. Gabriela também aprecia as especialidades dos outros estados da região. A muqueca de capixaba é a mais incrível, apesar da gente ser do Nordeste, ter ali o peixe do ladinho. E São Paulo, assim, o forte, eu amo carne, mas o São Paulo se destaca muito na culinária de massas, né? Eu não vou deixar de falar do pão de queijo, né? Pão de queijo, quem é um bom mineiro que se preza como um bom pão de queijo. O levantamento informa ainda que o Rio de Janeiro é o principal destino turístico dos estrangeiros que estão viajando a lazer. Já São Paulo lidera o ranking de viagens a negócios. Outra qualidade elogiada na região foi a hospitalidade, aprovada por quase 98% dos entrevistados. Se depender do sabor e da simpatia dos moradores da região, os visitantes vão voltar. 9 em cada 10 pessoas que se suicidam dão sinais de que vão tirar a própria vida. Por isso, o foco do Setembro Amarelo é a prevenção. Os jovens e os idosos são os principais alvos da campanha. – 32 pessoas por dia tiram a própria vida no Brasil. CVV, bom dia. O CVV, em 15 unidades pelo Brasil, é um canal aberto, nas 24 horas do dia, pelo telefone 188. Com 10 anos de experiência como voluntário, já tendo conversado com centenas de pessoas em conflito, o Walter afirma que o seu papel não é propor soluções. Não, temos que apoiar as pessoas, né? Dar o contra nas pessoas, ou dar a mensagem que nós pensamos que seja correta, apenas vai reforçar a posição da pessoa. A hora que tu começa a apoiá-la, tu começa a conquistar a confiança dela. O suicídio não acontece por um motivo único, são muitas as causas. Por outro lado, 9 em cada 10 vítimas dão sinais e a morte poderia ter sido evitada. Por isso, no Setembro Amarelo, o foco é a prevenção. Muitas vezes a gente tem na nossa casa lá um jovem que a gente fala assim, são os hormônios dele, deixa ele. Mas aí esse jovem começa a ficar mais isolado, não quer mais sair
para encontrar seus colegas, usa aquelas roupas toda tapada, quer ficar muito no quarto, não convive com a família. Eu preciso ver isso. E um erro que a gente comete é chegar para o adolescente e dizer assim, ó, no meu tempo, né? Quando eu falei no meu tempo, acabou qualquer relação de conversa que eu possa ter com o adolescente, porque o tempo dele é outro, as coisas que estão acontecendo agora são diferentes. Além do olhar para o jovem, faixa etária onde mais cresce o número de casos, os idosos são outro grupo de risco. A pesquisadora da Escola de Saúde Pública do Estado, que participa de estudos nacionais, alerta que 24 dos 50 municípios brasileiros com mais registros estão no Rio Grande do Sul. Os sinais são muito sutis. Depois que o fenômeno acontece, que as pessoas começam a fazer uma conexão. Por exemplo, eu lembro de alguns casos em que o idoso visitava os filhos e verbalizava, estão todos bem, né? Eu agora não precisam mais de mim. Então, ele fazia uma espécie de despedida silenciosa da vida. No Sistema Único de Saúde, a atenção básica ela tem um papel muito importante de fazer esse acolhimento e a triagem e a avaliação do risco, inclusive para encaminhar para a atenção especializada em saúde mental, o CAPS, para o atendimento psiquiátrico. Agora nós vamos falar da trombose, uma doença que atinge 10 milhões de pessoas por ano no mundo e que pode levar à morte. A Lourdineia teve trombose durante o resguardo, 15 dias após o parto. Senti uma dor muito forte na coxa e começou a inchar a minha perna e ficou roxa. A trombose acontece quando existe a formação de coágulos no interior das veias. Caso não tratada ou diagnosticada, pode provocar uma embolia pulmonar quando o coágulo se desloca até o pulmão, o que pode ser fatal. É a terceira causa de morte no mundo, só perde para infarto e derrame. Existem três fatores causais principais, que é a que a gente chama estase venosa, aquele paciente fica muito parado, pós-cirurgia, paciente internado. Então, estase venosa, a lesão da veia, que acontece em pacientes que teve trauma, pacientes em pós-operatório que lesaram a veia, então também é outra causa. E outra causa chamada hipercoagulabilidade, que é pacientes que têm doenças que predispõem à formação de trombo, como trombofilia, como doenças adquiridas, doenças inflamatórias. A trombose afeta 2 em cada 1.000 pessoas por ano no Brasil. Entre os sintomas estão dores, aumento do volume de membros, além de inchaço e o endurecimento da musculatura, principalmente das pernas. Mas muitas vezes ela não apresenta sinais, por isso é importante estar atento ao histórico familiar, obesidade, entre outros fatores de risco, para evitar o desenvolvimento da doença. Atividade física regular, controle de peso, usar meia elástica, saber a história da sua família, se alguém na família já teve, é muito importante. Então, são fatores que podem ajudar aí na prevenção. A maior quantidade de hormônios circulando no corpo faz com que as grávidas estejam no grupo de risco. No caso da Lourdineia, o pior já passou. Ela tomou medicamentos para evitar a formação de novos coágulos. Agora, além do acompanhamento médico, ela usa uma meia de compressão que ajuda a melhorar a circulação do sangue. Meia elástica, né, direta. E exercício físico agora, né? No final, agora quando estava com trombose, não. O Repórter Visual começa hoje uma série de reportagens. Nós vamos mostrar as ferramentas tecnológicas a serviço da saúde, educação e acessibilidade, além de novos mercados e profissões. Pessoas andam na calçada sem prestar atenção no caminho. Os olhos estão no celular. No trânsito, o sinal abre, mas o carro demora a seguir viagem. É que o motorista está distraído, focado na telinha do telefone. No restaurante é fácil encontrá-los sobre as mesas. E a conversa, muitas vezes, é deixada em segundo plano, trocada pelos olhares para a tela do smartphone. Esse tipo de comportamento, cada vez mais comum, ganhou até o nome, phubbing. O termo em inglês é criado a partir das palavras snubbing, que é esnobar, e fone, de telefone. E é usado para descrever o ato de ignorar alguém para mexer no aparelho celular. Virou um hábito, né? Virou um costume. É um costume novo, mas já é um costume e é viciante. Eu até uso na hora do almoço, mas eu evito porque eu acho bastante desagradável a gente estar num momento de confraternização, que o almoço é uma confraternização também.
e de repente a gente cortar a nossa atenção para o outro olhando para o aparelhinho. Para a especialista, o uso digital consciente é o primeiro passo para se livrar do FUB. As pessoas usam sem limite, não respeitam a presença dos outros, usam em bares, restaurantes, cinema, teatro e até velório, ficam tirando selfie com a pessoa, o falecido, né? Então, isso é uma questão de educação que as pessoas precisam aprender para poder usar na sociedade e se comportar adequadamente. Para ela, nós fomos seduzidos por esses aparelhos eletrônicos. Mas devemos ficar alertas, porque eles podem provocar uma espécie de prazer comparado aos vícios. O cérebro, ele é estimulado, né? Ele tem as suas substâncias químicas que, por exemplo, quando a pessoa joga, ele libera, por exemplo, dopamina. Então, é uma substância que agrada. Então, o cérebro aprende os caminhos onde ele vai conseguir liberar dopamina. Então, os jogos, esse tipo de atividade, são característicos dessa situação. A necessidade de estar sempre por dentro de tudo que acontece e o medo de ficar sem celular também tem nome: nomofobia. A pessoa sente vontade de estar conectado o tempo todo, gerando uma dependência tecnológica. O termo nomofobia também vem do inglês. É a junção de 3 palavras que, em tradução livre, seria o medo de não ter celular. Já aconteceu de uma vez esquecer o celular, é muito ruim. A gente fica querendo saber o que está acontecendo no dia a dia, entendeu? Com os amigos e tal, a gente fica meio perdido. Nós não somos contra o uso de tecnologias, porque as tecnologias trazem milhões de benefícios para o mundo inteiro, em todas as áreas. Então, o que a gente orienta as pessoas é que façam uso consciente das tecnologias. Cada um tem que saber o seu limite de usar, que não seja prejudicial, tanto física quanto emocionalmente. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.